televisão, que fica na cidade de Montenegro. Somos um município além de cidade. E aqui nós temos maravilhas. Venham nos conhecer. Quem ainda não conhece Montenegro, vai ver uma cidade na região metropolitana, perto de Porto Alegre, e somos riquíssimos culturalmente. É claro que eu valorizo a minha terra porque amo a minha terra. E vocês, quando chegarem aqui, vocês também vão gostar muito. Muito bem, eu sou a professora Janete Lencina e inicio agora, ao vivo, um programa delicioso da educação de Montenegro. É o programa Montenegro em Pauta Educação. Hoje é uma quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, e eu conversarei com uma equipe que está orgulhando nós todos montenegrinos. Vocês vão ver o porquê desse orgulho. Estamos assim, ó, muito alegres. E eles têm um objetivo maior ainda. E vocês vão, que objetivo é esse? Vou deixar em suspenso para vocês verem. Mas muitos montenegrinos já estão afiados, auxiliando eles a cumprir, ajudar nessa meta que eles têm. Muito bem. Sim, estou recebendo esses grandes medalhistas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Com muita dedicação e estudos, esses alunos da escola SESI, Heitor José Miller de Montenegro, foram convidados a representar Montenegro, que fica no Brasil. Então, está representando o nosso querido país brasileiro, nessa competição internacional que vai ocorrer na Tailândia em julho deste ano. O evento ocorrerá então em julho, e para mais detalhes, fique aqui conosco, porque os medalhistas, a professora e a diretora do SESI, aqui ao meu lado, vai esclarecer tudinho. E você vai saber, inclusive, como pode ajudar, porque precisamos ajudar. É um orgulho. Muitas vezes investimos no esporte maravilhoso que faz parte da nossa vida toda. Mas assim, esses medalhistas não ficam atrás. Eles são os medalhistas da matemática. Então, eles precisam ser valorizados. Precisamos erguer o nosso queixo e dizer, eles são montenegrinos. Eles conseguiram essa medalha, eles vão representar o nosso país. E eles vão estar lá, porque nós todos vamos ajudar. Muito bem. Estou recebendo, então, à minha esquerda, a diretora, deixa eu botar bem direitinho para mim não errar o nomezinho dela. Diretora Lívia Maria Rosa Nunes, muito obrigada, Lívia, pela presença. Uma boa noite para nós e um bom programa, né? Boa noite, nós que agradecemos. Muito bem. Ao lado dela está o Luiz, que é o Luiz Gustavo da Silva. Muito obrigada, Luiz, pela presença de vocês. Muito bem, ao lado do Luiz está grande, né, mestra, né, de matemática da Escola SESI, é responsável por conduzir a matemática desses meninos medalhistas. A professora Jaqueline Maria, né, Maria? Eu botei um M só, gente, vocês viram, né? Esse M. Gottsmitz, é isso? Muito bem, muito obrigada, Jaqueline, parabéns pela conquista. E ao lado da Jaqueline está a ala feminino dos medalhistas, né? Representando o gênero lá feminino. A Ana Laura Gertzmann. Como é que vai? Gertzmann Appel. Isso, muito bem, Ana. Muito obrigada pela presença. E agora eu vou para a minha direita. Vamos lá. O primeiro é o Leonardo, diz, Leonardo, seu sobrenome? Schweigert da Rosa. Muito bem. Obrigada, Leonardo. Ao lado do Leonardo está o Pedro Henrique Domingues Meres. Boa noite, obrigado pelo convite. Ok, sejam bem-vindos, meninos. E ao lado do Pedro, então, está o Matheus Augusto Carvalho. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bem. Obrigada pela presença. E o hashtag Partiu Tailândia está iniciando neste momento. Nunca esqueça dessa hashtag Partiu Tailândia, porque é um orgulho para nós todos. Sejam bem-vindos, então, vocês.
E eu solicito agora uma breve autoapresentação, né? Que não precisa ser da escola, mas sim a pessoa, né? Que está aqui hoje como convidado. Quem quer iniciar a autoapresentação? Vamos ver. Pode ser por mim, então. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o Luiz, estudante do 2º ano do ensino médio da Escola SESI. Eu passei na Olimpíada com outra equipe, na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras, e acabei integrando esse daqui por conta da desistência de um dos antigos integrantes que não estava muito afim de participar. A gente está aqui buscando por um sonho, bem se dizer. A gente conta com o apoio de todo mundo que conseguir, assim, e busca porque isso seria um baita exemplo para toda a comunidade aqui do Vale do Caí. Muito bem, obrigada, querido. Vamos ver, quem é o próximo? Eu sou o Léo, eu sou do 3º ano do SESI. Eu sou da equipe inicial que ganhou o 3º lugar nas Olimpíadas. E estamos aí, vamos com expectativa alta. Obrigada, Léo. Vamos lá, quem mais? Eu sou o Pedro Henrique, sou estudante do 3º ano e fui eu que fui atrás da gurizada. Olha o Pedro Henrique, ele foi o líder do grupo, viu, gente? Vamos ver, quem mais? Boa noite, eu sou o Matheus, eu sou também integrante inicial do grupo e vamos indo, né? Vamos que esforçar para conseguir realizar esse sonho. E foram, né? E foram bem, né? Bastante. Vitoriosos, vão ser muito mais. Vamos lá. Vamos lá. Minha. Eu sou a Ana, do 3º ano também, e também faço parte da equipe inicial que conseguiu a alta colocação daí na prova Olimpíada Sem Fronteiras. Outra medalhista, toda tímida ali, ai, mas né, com um raciocínio lógico, matemática enorme, gente. Uhum. Bem petitininha, mas que nada, grandiosa, né? Vamos lá, professora Jaque. Sou a prof. Jaque, então, de matemática, né? Eu estou na escola SESI desde o início, lá em 2017, sempre incentivando que os alunos participem, né, dessas Olimpíadas, dessas competições individuais, em grupo, para que eles vejam que a matemática ela pode, né, levar eles a sonhar alto, que é possível gostar e se dar bem, né, com a matemática. Tirar aquele mito que a matemática é o monstro, né? Ela é pavorosa, né? Trazer o prazer, né? Como é que é a resolução de problemas, né? Do nosso dia a dia, que ela é tão prática, né? E muitas vezes a gente, né, pensa que ela é tão burocrática, né? E ela não é. Muito bem. A diretora ficou por último, olha a primeira vez. Eu sou a Lívia, então, né? Atualmente estou diretora da Escola SESI de Ensino Médio, Heitor José Miller. Esse ano completo 20 anos no magistério. 20 anos, uma caminhada aí já. E estar aqui hoje, então, com os alunos, né? É algo que nos orgulha muito enquanto escola, né, Janete? E aí já falando um pouquinho disso, assim... enquanto escola SESI, nós somos uma escola de turno integral, mas quando a gente fala assim no turno integral e se fala numa educação integral, a gente não está falando do turno integral que os alunos cumprem lá, mas sim da educação, né, deles numa integralidade. Então, essa experiência que os alunos estão tendo, né, participaram de uma Olimpíada de Matemática que foi em equipe, né, trabalho em grupo, que é um dos pilares da escola SESI. E hoje eles estão nessa busca por poder ir para a Tailândia, né? Que foi uma conquista deles e ao mesmo tempo agora eles têm que buscar realizar esse sonho. Tudo isso a gente sabe enquanto escola o quanto contribui para o desenvolvimento deles enquanto pessoas, né? Tem essa questão assim de lidar com as expectativas, com algumas frustrações que a gente encontra no caminho. Que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte. Saber que pode não dar certo, mas como pode dar, e acho que são muitas coisas na vida da gente, né, em que a gente precisa avaliar os riscos, tentar ir atrás. Então, o quanto eles estão se desenvolvendo, participando de programas de rádio, na TV, falando com, né, os empresários, a comunidade em geral. Então, assim, a gente, enquanto escola, fica orgulhoso disso, né,
dessa oportunidade de ver o desenvolvimento deles ao longo dessa jornada. É um grupo aqui de 5 alunos que são perfis completamente diferentes, né? Que se tu dissesse lá no primeiro ano, esse grupo vai formar uma equipe que vai ganhar a vaga, né, para uma Olimpíada Internacional de Matemática. São coisas que a gente não pode dizer, mas essa construção, esse caminho deles, né, possibilitou coletivo, isso na jornada, né? Esse caminho coletivo, com certeza. Então, assim, ver também o trabalho, um dos pilares da escola dando certo. E aí a gente falava um pouquinho ali antes, né, enquanto as professoras conversavam, são tantas coisas, tantos desafios que a mídia traz hoje das escolas, tantas coisas ruins que se noticiam, e eu acho que é muito importante a gente ter espaço, então por isso que a gente te agradece muito, ter espaço para falar dessas coisas boas, dessas conquistas, né? Quando a Jaque recebeu o convite e compartilhou comigo, desde o primeiro momento a gente sabia que seria um desafio, né? Porque a gente está falando aí de R$105 mil, então não é um valor fácil de ser arrecadado em pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente não podia, né, guardar essa informação só para nós. Os alunos que conquistaram isso precisavam saber, os pais também. A gente, enquanto, né, eu sou mãe, então acho que isso toca muito também na gente, né? Bom, saber que os nossos filhos estão conquistando, estão, né, alcançando essas coisas também é muito importante. O resultado do trabalho pedagógico, com né? Com certeza. Lisa? Então a gente fala aqui, né, daquela questão assim, é família, é escola, é aluno, é uma comunidade escolar envolvida aí nesse processo. Porque a gente sabe o quanto as famílias também são parte integrante dessa conquista deles, né? Aqueles pais que incentivam os estudos, né? Que mobilizam os filhos a participar das atividades escolares. Às vezes tu conversar com o teu filho, e aí a gente está falando aqui de estudantes de ensino médio, que às vezes os pais têm um pouco mais de dificuldade, né? De conseguir conversar, trocar. Então, assim, a gente sabe que por trás desses alunos tem famílias também que incentivam a participação nas atividades escolares, que falam sobre a importância dos estudos, né? Estão envolvidos no processo. Com certeza. Né? Então, assim, tudo isso para nós é motivo de orgulho, né? Então, muitas vezes, assim, que a gente ouve tanto, como a professora Lívia disse, a gente ouve, assim, a todo dia, né? Uma desgraça acontecendo na educação, um fator negativo, muitas vezes, ocorrido isoladamente, que aquilo tem uma repercussão enorme, né? E ações lindíssimas que ocorrem no dia a dia da sala de aula. Projetos lindíssimos que são desenvolvidos e muitas vezes fica lá nas 4 paredes, máximo assim os pais têm contato, a direção da escola, e a gente não abre para divulgar. Então, acho que está na hora da gente, como professor, como direção, né, meninas, como alunos, a gente divulgar as coisas bonitas que é feito na educação. Não temos verbas? Não temos, está aqui. Eles estão indo buscar 105, gente. Eles estão indo lá, passando o chapéu para catar o 105. Isso a gente já vai dizer que não tem grandes vontades de investimento, né? Mas assim, ó, com isso a gente vai parar de trabalhar? Vamos, talvez, quem sabe não é isso, né? Que alguns poucos querem, né? Que a gente desista, que a gente não pode desistir. Então nós temos que continuar. Prof. Lívia, a senhora estava falando assim de um diferencial do SESI. Daí, assim, as pessoas muito me perguntavam a semana, daí eu ainda coloquei aqui no meu texto. Nos apresente, então, essa comunidade escolar da Escola SESI de Montenegro. Qual é a linha pedagógica? Como na prática ocorre? Como que é a metodologia aplicada nessa escola? A Escola SESI, então, aqui em Montenegro, leva o nome, né, de um dos grandes empresários montenegrinos, seu Heitor José Miller, que na época da inauguração era presidente da Fiergs, então a gente sabe que muito de Montenegro ter uma escola SESI de ensino médio, a gente deve ao seu Heitor. E aqui na cidade ela tem 8 anos, mas, né, a rede de ensino médio no Rio Grande do Sul tem mais de 10 anos já. Então, Montenegro, ela funciona 8 anos. Há 8 anos, E aí, o que acontece? Ela é uma escola totalmente diferente, né, das escolas... Ela é considerada, Lívia, assim, uma rede particular de ensino ou não? Sim, é considerada uma escola particular. Pessoal, tá aí, ó, que vocês me perguntaram. Isso aí.
E aí a nossa metodologia, então, ela é baseada em projetos, tá? Um dos pilares é o trabalho em grupo, então um dos grandes diferenciais é que as nossas salas de aula, elas são divididas já em ilhas, 6 grandes ilhas. Os alunos não sentam um atrás do outro, como né, na maioria das escolas. Eles já sentam por grupos. Isso lá no primeiro ano costuma ser um grande desafio, tá? O primeiro trimestre do primeiro ano, porque eles né? vêm de diferentes comunidades escolares. Vêm de diferentes comunidades escolares, Diferentes acostumados a realidades. sentar um atrás do outro, Sim, um trabalho deve ser um individual. desafio. É um baita desafio para os professores, né? Porque já começa a questão do trabalho coletivo, a metodologia do projetos, né? Muito aquela questão, o aluno protagonista, então trabalhar com situações, problemas, o aluno vai pensando suas hipóteses, os professores, claro, estão lá, né, para fazer a mediação, para fazer o contraponto. Ele tem uma linha pedagógica, a escola SESI, como os institutos de educação? Semelhante, né? Mas é uma metodologia particular do SESI. Então, se trabalha muito com inovação, com criatividade, com a pesquisa, com a tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia, muitas pessoas que não conhecem a escola ligam apenas às equipes de robótica. Mas verdade. quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando isso, porque as equipes de robótica, elas são, né, extracurriculares, então assim, alguns alunos que se inscrevem e participam. Mas quando a gente fala de uma escola tecnológica, a gente está falando do que a gente utiliza em sala de aula com os alunos. E aí a gente não está falando assim de tablet, de computador, a gente está falando de alguns dispositivos. A gente tem lá daí placas de Arduino, Google Board, LabDisk. São recursos, né? Isso, vários recursos que os professores utilizam em sala de aula, né, para trabalhar os seus componentes. Agora me fugiu a pergunta assim. Mas enquanto Como você... falando isso, da comunidade escolar, né? Nós somos uma escola já volto particular, mas que a gente tem as faixas de bolsa, né? Então, o que acontece? Os dependentes de industriários, né? Então, assim, tem um pai ou uma mãe ou um responsável legal que é industriário, pode concorrer a uma das bolsas, mas aí, claro, sempre sai o edital, geralmente em setembro, porque para entrar na escola SESI os alunos fazem um processo seletivo, então eles fazem uma prova, conhecimentos de português e matemática de 9º ano, né? E aí os alunos aprovados nesse processo podem fazer a matrícula. Quando são dependentes de industriários, eles entregam uma documentação e aí é feita uma análise de renda. Então, né, sai o edital de cada ano, dizendo lá as faixas de bolsa, sempre por renda per capita. Mas também temos vaga para a comunidade, em geral, que aí é uma escola, né, privada, então tem mensalidade. Quanto, assim, a esse turno integral que a senhora fala, eu sim, observei que tem várias atividades extracurriculares, né? Então, assim, os alunos, se estudam no turno da manhã, a robótica é desenvolvido no turno da tarde? Não. Não. O turno deles integral é em sala de aula, né? A gente não tem essa questão, assim, esses extracurriculares que a gente fala robótica, às vezes eles ficam de noite, eles vão no sábado de manhã. Certo. Isso aí. Tá, pessoal? Isso aí. A gente tem, por exemplo, uma carga horária maior de alguns componentes, e aí a gente tá falando, né, a matemática é um deles, ciências da natureza, química, física e biologia, é uma carga horária maior do que as outras escolas de ensino médio. E nós temos alguns componentes que as outras escolas não têm. Então, que é o teatro e a música. E acrescenta o restante. Isso aí. E a partir do 2º ano é integrado a um curso técnico. Hoje, né, a partir desse ano, é técnico em automação industrial, que é em parceria com o Senai. Então, né, por isso uma escola de turno integral. E aí, a partir do 2º ano, quando eles iniciam no Senai, eles começam a receber uma bolsa de jovem aprendiz. Então, né, 2º e 3º ano, eles já têm uma bolsa de jovem aprendiz. Estudam, mas já recebem por isso. Isso é uma alegria para eles, né? Certeza. Sim. Prof. Jaque, né? E alunos, agora para vocês, vamos lá, os 5, né? Como são as aulas na escola SESI?
Que metodologia, recursos que vocês utilizaram para dar esses resultados? Se foi assim, ó, maravilhoso, estamos assim, ó, orgulhosos de vocês. Como que é essa construção do dia a dia da matemática em sala de aula, nas aulas? Eu acho que, inicialmente, assim, algo que a Lívia traz que é bem importante é eles trabalharem em grupos. A gente está aqui hoje por um resultado numa Olimpíada em equipes, né? Então, os 4 alunos e o Luiz com a sua equipe também, eles sentaram, tiveram 2 horas para fazer uma prova de desafios de raciocínio lógico, da matemática mais voltada para o cálculo. São assim atividades, eu já vou pular lá para baixo. Tá. São essas atividades da prova. Elas são apresentadas bem objetivas ou elas têm um desafio todo para ser uma interpretação toda do raciocínio? As questões, elas são desafios bem difíceis, que precisa pensar bastante, né? E que não tem uma resposta de alternativa, né? Ela é uma prova toda dissertativa, então eles escrevem muito raciocínio, eles desenham, né? Algumas provas até eles montam coisas, porque é bem a ideia de desafio que envolve várias habilidades, né? Não é só chutar alguma questão ali e só fazer um cálculo. E como a escola ela traz isso do trabalho coletivo, eu vejo muito eles se dando bem nessa Olimpíada, né? A gente, mesmo tendo Olimpíadas individuais, que é o caso da UBMEP, nessa eles se dão super bem e acabam gostando muito mais. Por quê? Porque eles veem a escola dando resultado nessa Olimpíada, porque eles já sentam em grupos na escola, então é muito mais fácil. Entrosamento, né? Uma unidade. Isso, eu já sei uma divisão que funciona com esse grupo, eu já sei que o Pedro funciona mais desse jeito, então ele vai fazer essa questão aqui, vai tentar, mas daqui a pouco eu já vou lá ajudar. Então, esse esquema do dia a dia que funciona em aula, né, do trabalho em grupo, eu consigo perceber muito no dia da Olimpíada nas provas. Eles se ajudam muito em equipes e gostam muito desse envolvimento, assim, de estar com um colega junto, ajudando a fazer uma questão, né? Eu não estou sozinho. Olha só. Vamos ver. E para os alunos, o que tem para comentar? Como é o dia a dia do SESI? O que mais como que vocês se acharam nesse grupo? Que habilidades tiveram que ser desenvolvidas para ter esse resultado? Vamos. Posso estar falando? Pode falar, querido. Completando um pouco o que a professora Jaque tinha dito, a prova da Sem Fronteiras. A gente fez em grupo, o Pedro foi quem fez chamando os integrantes, a Ana, que era a turma dele, o Léo, que é da turma, tem outro período, eu, que também sou de outra turma. E a professora Jaque me corrija, se caso minha memória falhe, mas na prova da Matemática Sem Fronteiras houve uma questão que também é inglês. E nessa parte se apontou muito trabalho em grupo. Mesmo sendo inglês básico até, que dá para se resolver, o que a gente não sabia, a gente ia chamando um ou outro, ia passando a prova de mão em mão, para ver quem tinha uma opinião diferente sobre aquela questão, para ver se formava alguma coisa diferente e se ninguém estava equivocado no resultado dela. Agora, foi tudo certo, não era um inglês super complicado, mas de certa forma foi também um preparo. Então ele já não vem na tradução, ele vem numa língua. Uma das questões é inglês. Inglês. E tem que responder que em inglês. Desafio, que maravilhoso, gente. Já preparando para essa possibilidade de viajar para fora, né? Sim. Muito bem, pessoal. Nos é conhecida a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? Que hoje ela é aberta para os particulares, né? Que tem como objetivo incentivar o estudo da matemática e identificar talento entre estudantes. A escola SESI também participa dessa Olimpíada de prova individualizada? Sim, nós participamos da UBMEP, né, que é a Olimpíada mais tradicional e mais conhecida pelas escolas, né? E um dos objetivos também da gente estar aqui hoje, que eu estou bem feliz de estar aqui, é divulgar para as escolas. Não é só a UBMEP que existe, né? A gente tem tantas outras Olimpíadas de Matemática e essa é uma delas que qualquer escola pode participar, sendo privada ou pública, né? Então, estamos aqui divulgando ela também. Além da UBMEP, a gente participa dessa que tem outras possibilidades. Eu acho que essa coisa da individualidade, assim, eu acho que ela é bem trabalhada. E o SESI teve essa sacada, realmente trabalha já em equipes, né, no dia a dia. Eu acho que isso também, né,
veio a calhar, né, assim, e, né, deu uma sacada e conseguiram, né, uma coisa maravilhosa. Já para outras escolas eu penso ser mais difícil, né, estão acostumados até, né, se identificarem como grupo, né, para realizar uma prova, né. Então, passo à Mas frente. vamos lá, pessoal, vamos conhecer essa escola. Então, vocês estão participando da categoria sênior, porque da escola SESI tem o ensino médio, né? Isso. Tá, ok. Então, pessoal, tem 3 categorias. Olha só essa Olimpíada Internacional, Matemática Sem Fronteiras. Até a categoria básico, que é as séries iniciais, né, meninos e meninas. O júnior, que é do 6º ao 9º ano, e o sênior, né, que é do ensino médio, gente. Eles estão sendo medalhistas, então, do ensino médio. Como foi, professora Jaque, a preparação dos alunos para a prova coletiva? Como se formam as equipes? Alguns já deu os A resultados, gente mas vamos já lá. conversou, né, algumas Sim. coisas sobre isso, mas a ideia é sempre divulgar as Olimpíadas e nas turmas, então, e trazendo essa possibilidade da escola participar dessas Olimpíadas, de que é em um momento de aula, né, então isso também é importante, né, a Olimpíada ela acontece na escola, né, ela não tem nenhuma dificuldade do aluno participar, inclusive, pelo contrário, né, a gente E o professor, ele facilita pode muito. interagir durante a prova? Não. Ou ele é um mero observador, como é da Isso, a gente UNB? só auxilia na questão de materiais, de organização, né? Mas durante a prova eu sempre brinco que eu não sei de nada daí mais durante a prova de matemática. E... Peraí que fugiu. Forte, mas logo vem. Qual era mesmo a pergunta? De como formam as equipes. Como sim. forma? E aí nós então trazemos, né? A gente já participa, já vai ser o 5º ano. Então já se tem uma cultura, já se criou uma cultura escolar de que, Sora, quando vai começar as inscrições para a Olimpíada e equipes? Muito mais às vezes que a UBMEP. Então aquilo que eu Quero um comento, vínculo né, afetivo já com a prova, gente. de criar uma cultura e deles gostarem de fazer junto, porque é uma vibe, né? Um momento totalmente diferente do que cada um baixado na É uma sua adrenalina, deve ser, a né? gente faz no salão lá da escola e aí corre para pegar lá o dicionário pra gente ver, corre lá para pegar a régua, ajuda aqui, aí quando eles estão no montinho tentando junto, então é um clima muito bom e já se criou então essa cultura, né, deles procurarem e da gente fazer essa preparação. A preparação, eu sempre falo que ela é pelas aulas de matemática, porque se a gente está numa escola que eles precisam resolver problemas, né, desafios, eles precisam criar hipóteses, eles usam raciocínio lógico e eles fazem tudo isso em grupo, o dia a dia da escola já é uma grande preparação, né, então acaba, e como é turno integral, a gente não faz um estudo lá para além das 6 horas da tarde, né, então acaba trazendo isso nas aulas. Olha só. Assim, e durante a prova, quantas questões são apresentadas ao grupo para resolver nessas 2 horas? São de 11 a 13 questões, dependendo do ano que eles estão, né? 1º, 2º e 3º ano. E todas elas, vou retomar, né? Dissertativas. Isso. Então, aqui, né? Não dá para chutar. Não dá para chutar. Tem que a resolução realmente, né? Muito bem. Quais os principais fatores que levaram vocês a alcançar o alto desempenho que obtiveram na prova? Ou melhor, o que torna vocês uma equipe de sucesso na matemática? Agora eu quero saber de vocês, alunos. O que torna vocês, assim... Bom, eu acho que foi principalmente por o grupo ter sido formado por pessoas que já tinham um certo vínculo, então a gente conseguiu se comunicar melhor na hora da prova. Diferente que se fosse, por exemplo, um grupo que tivesse sido selecionado na hora da prova, ali, talvez a gente não conseguisse passar as ideias da forma certa ali, a comunicação, mas por ter sido todo mundo se conhecer e já tá, por exemplo, no ano eu estava estudando com a Ana, era da mesma turma da Ana, o Samuel, que tinha sido integrante anterior, ele era da minha turma também, então a gente já estava acostumado com esse convívio. Olha só, pessoal, a importância do vínculo afetivo. E para os outros alunos, vamos ver. O que foi importante? Acho que a parte do trabalho em equipe que a gente já tem durante as aulas também ajudou bastante, porque a gente consegue trocar ideias, né, como o Pedro foi falado. E
a gente também conseguiu esse resultado através dos conteúdos que a gente teve durante as aulas. A gente não teve nenhuma preparação específica, a gente foi só indo pelo conteúdo que foi passado nas aulas de matemática e conforme a gente foi resolvendo com o grupo. Olha só. Eu era de uma equipe diferente, assim, mas eu acho que também uma das principais coisas que Que fator que trouxe o sucesso? Vai lá. para nossa equipe foi, para minha equipe no caso, também foi essa questão da proximidade, assim, e também essa dualidade que é trabalhada bem no SESI, não só o trabalho em equipe, mas também uma puxada na pegada pessoal, onde cada aluno, mesmo que seja uma situação, problema ali, tu esteja num grupo, às vezes que falam tipo assim, é só avaliado em grupo, não, cada um é avaliado individualmente. Comprometimento individual, né? Exato, é bem cobrado assim também. Então ali na questão da prova, às vezes um delegava uma questão pro outro, então tipo assim, a gente não ficava nessa de não, eu vou esperar. Confiança, né? Exato, a gente conseguia ter uma confiança mútua no grupo. Aí cada um tentava resolver uma questão sozinho e depois se precisasse de algum auxílio, a gente se auxiliava em grupo. Então essa questão do comprometimento assim que a gente aprende nas aulas em si é muito importante não só para essa questão assim acadêmica, mas para o mercado de trabalho em geral. Para a gente ter uma ideia de como é trabalhar em grupo, que a gente tem que se comprometer mesmo que esteja com um grupo. Olha só a maturidade, gente, da fala deles. Isso é tudo, assim, o comprometimento. Olha o que eles ressaltam, o vínculo afetivo, o trabalho em equipe, né? Que tá, e o conhecimento, né? O se envolver no dia a dia, de verdade, né? Nas atividades. Ana, o que tu bem quietinha lá, o que te tornou a tua equipe um sucesso nessa prova? Daí pela determinação de responder as perguntas. Daí a gente não se trancou numa pergunta, nós fomos resolvendo as perguntas, daí cada um pegava uma folhinha, lia, se não conseguia, pedia ajuda, daí a gente não tinha medo de conversar com o outro sobre as questões. As trocas de conhecimento, né? Sim, daí todos nós estávamos determinados a conseguir responder as perguntas. Daí, como todo mundo se ajudando com essa troca de informação entre nós, e essa determinação que a gente ficar até o final, daí respondendo as perguntinhas todas, que foi bastante importante para conseguirmos esse resultado. Olha só, gente, a determinação, as palavras, eu fui assinalando assim, algumas palavras que eu achei assim, fundamental, que eles, a determinação, o vínculo afetivo, a unidade do grupo, realmente é tudo, né? O trabalho na equipe, o comprometimento. Olha o quanto é importante realmente a gente trabalhar isso em sala de aula, né? No nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fica tão enlouquecida com o componente, né, curricular lá, querendo dar conta do conteúdo e esquece, né, dessa intervenção, né, humana em si, social, o quanto que é importante realmente fazer essas cobranças em equipe, né? Temos que repensar muitas vezes, né, em sala de aula. É o nosso conduzir pedagógico, né? Muito bem, agora vamos lá para a parte. Como ocorreu o convite? O que é preciso para estar na Tailândia em julho? Vamos lá! Como ocorreu todo esse convite? A prof aqui do lado já tinha dado umas pistas ali, mas vamos lá, os detalhes. Nós participamos já há 4 anos, então, da Olimpíada, e nós sempre tivemos desempenhos muito bons, né? E acho que isso é importante trazer aqui, até para se algum ex-aluno estiver assistindo ou assistir depois, o convite ele vem também pelo desempenho dos outros alunos que passaram por essa Olimpíada, né? Pelas outras equipes que também foram muito bem, assim como essa que está aqui hoje. E esse convite veio então... Então, um reconhecimento, mas pela escola, pelo trabalho realizado na escola. Isso, como desde o princípio, né, da participação. E esse convite veio por e-mail para a gente, né, dessa possibilidade, então, pelo desempenho da escola, pelo desempenho da equipe, da gente participar da Olimpíada Internacional. E essa Olimpíada que ocorre na Tailândia, ela vai ser uma Olimpíada individual, uma competição individual. Ah, individual. Então, lá não é a equipe. Não, lá os cada 5 um por vão... si. Sim. E uma Olimpíada que vai ser em inglês, né? Então isso Sim. ficou já bem claro desde o início para nós,
que tem mais esse desafio, né? E essa Olimpíada que... Esqueci da segunda pergunta de novo. Do que a gente precisa, né? Pra chegar lá. E que para chegar lá, né, a gente precisa então desse valor, né, porque a Tailândia é um país asiático, então a viagem para lá, a passagem é bem cara. Temos também a questão da hospedagem, da alimentação e a própria participação no evento, né? Então, para participar... Tem um valor de inscrição. Isso, para participar, para receber as provas, né? Para estar lá, a gente tem também um valor. E esse valor é 18 mil por pessoa. Então, nós estamos aqui, além de divulgar a Olimpíada, né? De falar um pouquinho sobre a escola, enfim, de trazer os alunos aqui, a gente também está aqui por uma causa, né, que seria a arrecadação desse valor para a gente poder viajar. E o que está sendo feito até agora, a Jaqueline e a professora Lee, para arrecadar esse dinheiro? O que as pessoas que estão nos assistindo ali do outro lado, como que a gente pode participar? Eu vi que tem uma vaquinha, né? Nós virtual. temos uma vaquinha online. A vaquinha ela é rumo à Olimpíada de Matemática na Tailândia. Depois a gente pode deixar o link aqui no vídeo. E também a nossa... Aqui nos comentários também, pessoal. Daí eu solicito Se depois para todos souber, vocês coloca. votarem. Também já está lá o link, então... Mamãe que está aqui nos bastidores já colocou, pessoal. Isso, clica lá, ajuda. Também temos o nosso Instagram, que a gente divulga o que está acontecendo. E fizemos uma rifa, né? A rifa é mais recente, mas é uma ação entre amigos que a gente também está vendendo, tem prêmios muito bons. Se alguém quiser comprar também, colocaremos o Instagram ali da equipe para você comprar. E aí também, Janete, aproveitando assim, tudo isso que os alunos trazem, né, do que eles sentiram participando, do que eles acharam, né, contribuiu para o sucesso, enfim... Tudo isso fala muito sobre a metodologia da Escola SESI. E aí, a metodologia da Escola SESI está muito ligada ao que os empresários trazem, né? Principalmente os industriários trazem como necessidades. Uma necessidade. Então, assim, pessoas que trabalham em grupo, que saibam resolver problemas, comprometidas, determinadas. Quando eles falam ali, Saibam conviver. Claro, cada um aqui tem um perfil, então assim, cada um tem uma competência e uma habilidade mais desenvolvida, né, que foi complementando. Como é difícil hoje a gente chegar no mercado de trabalho, né, e ter grupos com essas qualidades. Então assim, ali na escola a gente se orgulha muito disso, né, e claro, daí os nossos alunos são maravilhosos, tem profs maravilhosos, né, porque assim, a gente vê que essa metodologia que por muitas vezes algumas pessoas, né, ainda mais questionam, mas trabalhar em grupo, mas como é que vai ser, enfim, ela tá muito só a educação é questionada em tudo. Tudo. Ela tá muito ligada nesse propósito aí, a gente tá formando eles numa integralidade. E aí, isso é muito importante porque acontece, hoje a gente tá aqui pedindo muito também e tem feito esse contato com os empresários montenegrinos e da região. A gente fala montenegrinos porque, essa equipe vai representar Montenegro, né, e o Brasil lá na Tailândia, se tudo der certo. Então, assim, a gente está falando também, pedindo para esses empresários, assim, todos aqueles que puderem nos auxiliar. A gente sabe, né, que tem algumas empresas que podem contribuir. Eu apostar, né, porque isso depois, imagina... No colaborador amanhã depois. Isso, porque imagina depois, né, a experiência que esses alunos vão adquirir e depois são pessoas que vão estar aqui no mercado de trabalho montenegrino. Contribuindo. Então, assim, é o tipo de experiência que a gente sabe que tem uma aprendizagem significativa envolvida muito grande, né? A gente fala muito nessas aprendizagens através da experiência. Então, quer uma experiência melhor do que essa, né? De tudo que eles vão vivenciar, aprender, tudo que eles estão desenvolvendo nesse processo. Então, por isso, assim, né? Por isso que é tão importante essa colaboração, esse auxílio que a gente pede. Hoje, depois, às vezes, tem até processos seletivos de universidades federais
que eles conseguem usar, se eles forem daqui a pouco medalhistas lá fora, ou dependendo do desempenho, eles conseguem, né, usar esses resultados para conseguir uma bolsa numa universidade federal. Então, assim, as portas que isso pode abrir na vida dos nossos alunos, né? Outro ponto importante é isso, assim, é inspirar outros jovens da nossa comunidade, e aí tanto da nossa escola, mas da comunidade montenegrina. Quantos talentos, né? Muitos. E aí a gente se preocupa as potencialidades, muito, né, Janete? Porque assim, quando a gente está falando em adolescência, a gente está falando aí num período da vida que nós já passamos, a gente sabe que é um período mais conturbado, que é um período ali de amadurecimento, que a gente também está se entendendo, está se descobrindo, né? Então são muitas coisas acontecendo. Enquanto escola, a gente tem cada vez mais essa preocupação assim com essas culturas juvenis. Então conseguir atender, né? Conseguir dialogar com as diferentes culturas juvenis. Então, a gente tem a área da robótica, tem. Hoje a gente tem uma área artística muito forte lá na escola também, de projetos artísticos, porque a gente tem cada vez mais jovens muito ligados às artes. E a gente fica muito feliz, porque afinal somos a cidade das artes, né? Então precisamos também. Ainda somos a cidade das artes. Isso aí. Mas esse grupo que se forma, assim, através dessas Olimpíadas de Matemática também, a escola, enquanto escola, a gente pede muito esse auxílio dos profs, né, a fomentar a participação, e aí a gente participa de português, de química, de biologia, né, de diversas Olimpíadas, a matemática é uma delas. E aí ela não é uma atividade obrigatória. Os alunos podem, né, optar ou não em participar. Mas a gente sempre pede que eles participem, motivar, né? Então, assim, é uma motivação a mais, né? Eles conseguirem enxergar que essa dedicação, que essas oportunidades na vida também nos trazem muito aprendizado e podem nos abrir portas logo ali, né? Então, assim, esse é o nosso pedido, assim, a gente tem feito essas coisas, sabe que é muito difícil, mas sabe que tem muita gente que pode contribuir e que as pessoas pensem, assim, o quanto que isso vai trazer para Montenegro também, né? A visibilidade, a gente no nosso município, pensa bem, são jovens montenegrinos que vão representar o nosso país. E isso é maravilhoso, né? Inclusive, meninas, o professor, meu amigo, o professor Lucimar Alberti, da SNED, né? Ele estava bem preocupado hoje, me mandando mensagem, dizendo, prof. Janete, será que os teus convidados conhecem, né, a Lei Municipal 7164, né, de 23 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a concessão, gente, de auxílio financeiro a atletas, artistas, estudantes e equipes que representam o município de Montenegro em eventos esportivos, artísticos, culturais e de educação. Então, assim, vocês já tiveram conhecimento com essa lei? Já estão buscando recursos dessa lei? Sim. Eu sei que ela tem uns prazos bem danadinhos ali, daí eu pensei, eu logo vou... Não, ótimo, a gente conhece. Muito bem. Eu acho que também é uma das coisas boas da gente elogiar, Muito né? Como a gente estava falando, assim, maravilhoso. a sociedade hoje em dia costuma cobrar, apontar só os erros, as coisas difíceis, e aí a gente falava, né? Bom, em escolas, né, ainda mais uma escola como a nossa, lá 300 alunos, é óbvio que vão ter problemas, que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas tem muita coisa boa. E assim, no município também, né, uma proporção muito maior, mas é um avanço, com certeza, essa lei isso. é uma coisa maravilhosa, então, que esse governo fez aí para o município, e sim, a gente viu, né, a gente viu ali, leu a lei, viu que a gente pode, então, pedir esse auxílio e receber até 20 mil reais, né? Então, é uma das coisas que a gente até já está contando lá no nosso orçamento, sabemos que passa, né, por um conselho para uma aprovação, mas a gente confia, tem todos os requisitos ali, os pais já estão organizando também essa documentação. E aí uma das coisas que eu achei muito bacana também da lei é que tem uma contrapartida, né? Tem uma contrapartida, gente. Então, assim, o município investe em uma contrapartida dessas pessoas que estão recebendo. E o aí, que vocês estão pensando? Isso, nós já pensamos. Um retorno para Montenegro. Nós já pensamos, daí a Prof. Jaque, né, com outras professoras de matemática lá da escola, mas também depois com esses alunos, né, porque é muito importante esses jovens estarem atuando com os outros alunos.
fazer algumas oficinas matemáticas nas escolas. E aí falar não só sobre a experiência e a importância de participar dessas Olimpíadas, Além mas do também relato de experiência, isso aí eles- despertar um pouco nessa questão ainda da importância da matemática e dessa questão lógico-matemática, né? Na vida dos alunos. Que maravilhoso, gente, assim, ó, que consigo e vão conseguir, né? Que nós todos vamos ajudar e, assim, ó, eles vão para Tailândia. E vai ser, assim, ó, um orgulho. Como eu disse, eles vão retornar ao meu programa e vão dizer, olha aqui, Prof. Janete, participamos, né? E mesmo que não tragam medalhas, gente, mas olha a participação, é a vivência, realmente é o modelo para os outros, é o exemplo, né, que é possível, né, sonhar e é possível realizar, né, através da matemática, não é só futebol, né, eu acho que a gente tem que, nós somos o país do futebol, não sei se ainda somos, né, porque às vezes até, né, nos questionamos se ainda somos, né, mas assim, ó, tem tantas áreas, né, com tanta potencialidade esses jovens, assim, que a gente deveria investir, né, e não só pensar, né, em mesmos, né, muitas vezes mesmos esportes, ficar investindo ali, e nós não temos um retorno, né, tão favorável assim, né. Bom, eu quero saber por parte dos alunos o que tem de interessante na escola SESI. Se um colega, se um amigo passasse ali na rua, né? Seja lá, vamos botar lá a nossa Via 2 lá, Júlio Rena, nossa avenida lá, pertinho da escola. Perguntasse, daí, o Pedro, Luiz, Leonardo, o que tem naquela escola de interessante que eu estou pensando em estudar lá? O que vocês diriam? Vamos ver. Eu acho. Vai. Vou puxar à frente. Eu acho assim que uma das coisas mais importantes é, como falaram antes, ali da dualidade entre comprometimento com o grupo, comprometimento individual e o trabalho em grupo. A questão das problemáticas também que são apresentadas, que não é simplesmente uma matéria, mas sim um problema que é apresentado e a matéria vai se revelando ali no meio desse problema. Olha que interessante, gente. A questão também da autonomia que a gente tem, assim, a gente tem muita liberdade na escola para fazer o que a gente quer, mas a gente vai arcar eventualmente com as consequências dos nossos atos. Se a gente se empenhar na escola, fazer as provas que tem, as atividades extracurriculares, se esforçar, a gente pode acabar calhando em uma oportunidade como hoje de estar indo para a Tailândia. Ou a gente pode evitar de fazer essas coisas e não abrir essas oportunidades. Muito bem, posicionamento. Pegando um pouco a fala do meu colega Luiz sobre a liberdade, além disso, tem eles oferecem muitas Olimpíadas, inclusive essas, por exemplo, que em outras escolas comparado não tem nem chance de ser realizado. Mas no SESI praticamente todo mês está tendo alguma Olimpíada diferente, tanto em grupo quanto individual, além de a metodologia deles ser trabalhado em grupo, das 6 ilhas, como a professora tinha mencionado antes, e das situações e problemas que a gente tem que tentar aprender antes de a gente realmente aprender. Então isso faz ser interessante a gente buscar o conhecimento primeiro. A disponibilidade dos espaços também, assim, a gente tem uma estrutura lá espetacular, assim, com uma biblioteca, com uma gama de livros gigantesca. A estrutura ali que tem no CAT, por exemplo, os ginásios, a gente tem disponibilidade de uma quadra de futebol de 11, de 7, campo de vôlei de areia, por exemplo, que em muitas escolas a gente sabe que essa infraestrutura falta às vezes e acaba afetando alguns alunos que, por conseguinte, queriam fazer atividades como essas. A gente lá tem disponibilidade de fazer vários tipos de esporte, outras atividades também. Muito bem. Daí, o que tu diria? Hã? O SESI é muito bom, é a minha opinião. Tem bastante oportunidade, como os dois já tinham dito. Inclusive lá a gente tem a Monte, né, que é a nossa equipe de robótica, que é uma das... Me ajuda aí. Vou dizer, um evento que acontece que... Uma amostra de trabalhos? Uma competição. Uma competição. Que acontece fora, né, em Brasília, e quem vai assim é muito legal, assim, Não é só esses eventos que acontecem, tem bastante outros que vão acontecendo durante o ano.
Também tem a questão que falaram antes, assim, que não se prende também só a questão das exatas ali. Quem é uma pessoa mais de humanas tem disponibilidade de fazer, às vezes, a montagem teatral, que é um projeto que está tendo agora. Daqui a pouco se apresentar, por exemplo, na Fundarte, que eu acho que é onde eles vão se apresentar. E depois só abre portas para caso a pessoa, assim, tenha vontade de seguir nessa carreira, ela consegue também. Eu fico bem feliz, assim, antes de todos falarem, né, de estar numa escola que valoriza o perfil de cada aluno, né, e que eles encontram espaço nessa escola. Para se desenvolverem, isso, aqui né, a gente a está com um potencialidade deles. pedacinho da escola que representa quem gosta de matemática, mas a gente tem os representa alunos a que arte, gostam de a esporte, língua. de arte, eles podem lançar foguetes e viajar para o Rio de Janeiro por causa disso, né? Então, nessa fase da adolescência, eles precisam dessas experiências, porque é um momento que tu tá... Tem a escolha de profissional, isso, né, pensando Jaque? no que eu gosto, do que eu não gosto. Identifica, Só com essas experiências, né? que eu consigo ir me entendendo. Eles vão se identificando e vão ficando naqueles espaços, né, as equipes. Qual é o grupo que eu me identifico? E acho que a escola proporciona todos esses... Tem a área de conhecimento, né? Da própria questão da autonomia, quem criou o projeto da montagem teatral foi um grupo de alunos. Então, assim, a gente vê que tem muita autonomia para se criar projetos e depois levar esses projetos à frente, assim, conseguir mostrar eles para o mundo, mostrar que a escola não precisa ser só na sala de aula. Recebendo o apoio, né, necessário. Alguém mais, Anne? Sim, também tem clubes que você pode entrar no horário que acontece durante o horário do almoço. Por exemplo, tem o clube do livro, tem clube de desenho, tem o clube da performance, que daí são atividades extracurriculares, mas que você pode se expressar sua natureza, as coisas que você gosta e se divertir durante os horários livres disponíveis. Acrescentando um pouco, cada um disse, o SESI é muito disso, de oferecer muitas oportunidades e é tudo optativo, vai muito da tua autonomia. A questão dos clubes é tudo optativo, para ir do almoço, pode fazer um clube de música, um clube de desenho. Eu já fiz um clube de desenho por grande parte no meu segundo ano, é muito divertido, conheci muita gente nova, joguei jogo junto com eles, desenhei bastante. Os desenhos foram até expostos no tempo no salão do SESI. Também acrescentando a parte das oportunidades, no meu primeiro ano também teve, se eu não me engano, a Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. Eu, como eu estava me adaptando à metodologia do SESI, sequer fiquei sabendo que teve essa prova. E no segundo ano surgiu a oportunidade por trás do Pedro, que me convidou para o grupo. E a gente participou e agora estamos aqui podendo concorrer a algo muito maior, indo para algo muito maior, que eu antigamente sequer tinha noção que tinha. O SESI oferece muito disso, os professores sempre engajam bastante em encorajar os alunos com Olimpíadas de Matemática, Química, Física, Biologia, História, se não me engano, já teve também. E sempre tendo a oportunidade de ir além, não só na Olimpíada que teve no SESI, mas sempre indo além para mais longe ainda. Bom, pessoal, essa é a escola SESI, e daí eu quero que a Lívia reforce, Lívia, quem pode, né, estudar no SESI, como é feita essa seleção, quando que ocorre, né? A seleção geralmente começa em setembro, né? Então agora, setembro de 2025, já sai o edital para a seleção dos alunos 2026. Um ponto importante que na nossa escola só pode ingressar no primeiro ano do ensino médio. Em função da metodologia diferente, da carga horária diferente, então os alunos precisam iniciar desde o primeiro ano. Nós já tivemos mais que um caso de alunos que repetiram o primeiro ano do ensino médio, porque a lei permite, porque queriam muito estudar na nossa escola. Então isso já aconteceu. E aí o que acontece? Sai o edital lá, tem um limite de idade para entrar na escola SESI, né? Todo ano sai lá a idade de corte no edital. E aí os alunos se inscrevem para fazer a prova do processo seletivo, né? Fazem uma prova de português, matemática e redação, conteúdos de nono ano. E aí todos os alunos aprovados, então, seguem para uma etapa de entrevista, depois entrevista com a família e matrícula. Temos as vagas comunidade, né, que são alunos pagantes. Nós temos também bolsas destinadas, então, a filhos, né, dependentes de industriário, conforme a renda per capita, né, e as faixas de bolsa que saem nos editais. Muito bem. Assim, a Prof. Jaque e a Lívia, a escola SESI, né, aqueles alunos que apresentam um pouco mais de dificuldade de aprendizagem, né,
o SESI, ele tem programas de apoio, suporte para esses alunos que apresentam? Como é que a gente trabalha, Janete? A gente acredita que essa reconstrução das aprendizagens, ela precisa acontecer ao longo do processo. Certo. Então, nós temos períodos de reconstrução já na nossa carga horária ao longo do ano. Seria a recuperação? Isso, a gente chama de reconstrução, tá? Chique, Mas é uma reconstrução da Tá. aprendizagem. E todos os alunos participam. Então, todos esses alunos aqui têm reconstrução de matemática, de linguagens, tá? Ciências da natureza. E aí, claro, os professores, nós temos professores maravilhosos, né? Então, assim, os professores sabem os pontos, as competências e habilidades que precisam, né, reconstruir com determinados alunos, grupos, enfim. Então, isso já é olhado ao longo do processo. Essa do verificação ano. da aprendizagem, como é que ela acontece através da observação do professor, ou assim, do acompanhamento, de provas? Como que é feita essa verificação? Nós temos uma avaliação bem, que eu acredito que é bem justa, né? Porque ela olha para o aluno todos os dias, em todas as atividades, em todas as propostas, não só num único diária. momento, numa única avaliação. Então é uma avaliação integral mesmo, né? E a partir disso a gente consegue, a partir das observações, entender o que está faltando para cada aluno. E aí nesse período de reconstrução, é fração que eles não entendem lá do ensino fundamental. Então vamos falar sobre isso de novo, né? Sobre essas dúvidas que eles estão tendo. Então é um acompanhamento dia a dia, assim, bem próximo de cada aluno. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do Montenegro, mais um Montenegro em Pauta, Educação, desse dia 9 de abril. Eu agradeço muito, né, a presença de vocês todos. No final eles vão dar uma mensagem para vocês. E na semana que vem nós vamos ter, né, nosso programa alusivo, né, à Páscoa. Então nós vamos receber, né, o espetáculo, né, a Escola de Espetáculo de Dança, né, com a professora Débora Primazzi e as suas bailarinas lindíssimas, que vocês adoram. E também estará conosco, né, o professor de História, até para contar todo, né, o feriado. Ele não é apenas um feriado, né? Não é uma comemoração, não é o coelhinho da Páscoa, né? A Páscoa, ela tem toda uma simbologia, tem uma origem. Então, nós vamos entender um pouquinho também dessa história, né? Pra gente não ficar só lá pedindo, né, coelhinho, né, e chocolatinho que tá tão carinho, né? Pra gente realmente entender e compreender um pouco mais, né? E vivenciar, assim, a Páscoa. Eu quero que vocês, né, olhem para aquela luzinha azul lá e digam para o pessoal, um por um, o que vocês esperam dos montenegrinos para chegar à Tailândia. A gente espera a contribuição de todos, né, então, para ajudar esses Essa alunos. rifa, onde está rolando? Já está lá na escola, já podem, né, contatar no SESI, vamos passar no centro também, alguns sábados de manhã com pedágio e a rifa. Essa contribuição, e às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho pouco. Esse pouco vai fazer a diferença, com certeza. Muito bem. Vamos lá? Senão nós vamos dar uma boa noite coletiva. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, muito obrigada a vocês. Vocês vão representar Montenegro, né? Um orgulho para nós todos. Obrigada, prof. Jaque, parabéns. Eu quero agradecer e... Olha pra lá e vai, agradece, ao Jaque. programa e agradecer. Falta um minuto ainda lá, João, da Janete, plaquinha. acho que faz toda a diferença tu ser professora, né, professora de matemática e estar aqui conversando com a gente vê que tu é apaixonada pelo que tu faz e parabéns pelo programa, obrigada pela oportunidade. Sim, né? Estamos aqui, né? É a 5ª temporada do Montenegro em Pauta, há 5 anos que vocês já me veem aqui, né? Às vezes loucura total, trago banda, trago orquestra, né? E não sei como não fui expulsa ainda. Meus vizinhos queridos da TV me compreendem, eles sabem o quanto, né, que é importante eu trazer aquele pessoal ali, que às vezes nós fizemos um barulhão aqui embaixo, mas eles dançam lá em cima junto com a gente. Muito obrigada, eu vou contar até 3, nós vamos dar uma boa noite coletiva e vamos dizer assim que vai dar tudo certo. 1, 2, 3. Boa noite. Boa noite. Partiu Tailândia!